till my jeans are torn. Beleza. Afinal das contas, o que a Bíblia é? A Bíblia é um livro de relacionamentos. Relacionamento de você para com Deus. Então, relacionamento na vertical e relacionamento na horizontal. No final das contas, tudo na Bíblia é sobre isso, sobre relacionamento. Sobre você se relacionando com Deus, na vertical, e sobre você se relacionando com o seu próximo. Tanto que os principais mandamentos desse livro mais vendido são quais? Qual o principal ensinamento do livro mais lido de todos os tempos? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de toda a tua força, de todo o coração, de todo o seu entendimento, todo o seu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E aí não perguntaram para Jesus qual era o segundo. Mas Jesus não precisa pedir autorização para falar, ele já emendou, porque o segundo é semelhante ao primeiro. E aí ele já emenda e fala o seguinte: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, tudo que vocês já conhecem da Bíblia, que é o Velho Testamento, tudo depende desses dois. Porque o resumo deste livro, do objetivo dele, do propósito dele, o resumo da ópera é relacionamento na vertical, relacionamento para com Deus e relacionamento para com os homens. Então, até a Bíblia fala só de relacionamento, no final das contas. É tudo sobre isso. Beleza. Todo o seu resultado depende do seu relacionamento, na vertical e horizontal. E agora eu quero trazer uma perspectiva para negócios para vocês, tá? Porque isso é uma verdade no mundo dos negócios. Todo o teu resultado na vida, e os negócios fazem parte da sua vida. Não é a parte mais importante, mas é uma das partes. Todos os teus resultados nos negócios e na vida dependem do quê? Relacionamento. No final das contas, Vitor, qual o relacionamento? 2 tipos de relacionamento. Relacionamento seu para com Deus e relacionamento seu para com os homens. Tudo vai depender disso. Por quê, Vitor? Vamos lá. Fechado. Qual foi o propósito da maior missão da história? Estou pegando que a maior missão da história é a missão que é contada dentro do maior livro da história, que é a Bíblia. Então vamos pegar o caso de Jesus. Jesus veio para quê? Para que especificamente ele veio? Nos conectar? A quem? Legal, nos conectar de volta com Deus. Então a gente tem o propósito de redenção, a gente tem o propósito, Jesus tinha o propósito de redenção, de reconciliação, de morrer pelos nossos pecados e desfazer essa inimizade que nós tínhamos para com Deus e reestabelecer o vínculo de Deus para com os homens para com Deus. Esse era o objetivo? Era e é, mas não só esse objetivo. O objetivo de Deus não é só restituir a amizade do homem para com Deus, de Deus para com o homem, mas a amizade dos homens para com os homens. Por quê? Qual que foi o primeiro pecado? É isso mesmo. Mas é isso aí, o Bruno já pegou já. O primeiro pecado, qual que foi? Mas não foi não esse primeiro pecado. O primeiro pecado foi de Adão e Eva. Isso. Primeiro pecado, não tem 2 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? O primeiro mandamento é para restituir o que aconteceu lá no primeiro pecado. A humanidade criada pelo próprio Deus se juntou e pecou contra ele. E agora a gente precisa reestabelecer isso. A fidelidade, a lealdade, tudo isso precisa ser reestabelecido, porque foi quebrado lá por Eva e Adão. Lá por Adão e Eva foi quebrado, lá no jardim. Por influência de alguém externo. Mas foi quebrado por eles, foi eles que fizeram, e não precisava ter feito. Quando eles quebraram esse vínculo, quando Jesus vem, a primeira coisa que ele quer fazer é restituir esse relacionamento dos homens para com Deus, que foi quebrado no pecado de Adão e Eva. Só que o pecado de Adão e Eva deu à luz já na segunda geração, porque os filhos aprendem com quem? Com os pais. Já na segunda geração, quando você peca para com Deus, o que acontece por consequência? Você passa a pecar para com os homens. Então, o fruto de Adão e Eva, os filhos Caim e Abel, Caim se levanta contra Abel e peca um contra o outro. Então, primeiro, os homens estão unidos. Adão e Eva se unem no mesmo propósito de conhecer o que tem por trás daquele fruto e saboreiam aquilo. E declaram rebelião para com Deus. Mas logo na sequência, a geração deles declara rebelião. A rebelião vertical já tinha sido estabelecida. Mas agora a rebelião horizontal passa a ser estabelecida. E o homem peca para com o homem. E sempre que você rompe os limites para com Deus, o próximo passo é o quê? Você romper os limites para com os homens. Então, Jesus veio reestabelecer a amizade na vertical e reestabelecer a amizade na horizontal. Foi essas duas coisas que ele veio fazer. Perfeito.
Restituir a amizade do homem para com Deus e do homem para com o homem. Porque em Adão e Eva, a humanidade se uniu e pecou contra Deus. Depois, em Abel e Caim, por consequência, eles se dividiram e pecaram um contra o outro. É por isso que os 2 primeiros mandamentos veio para restabelecer justamente os 2 primeiros pecados. Fechado. 2 lados de uma mesma moeda. No final das contas, o seu relacionamento para com o homem depende do seu relacionamento para com Deus. Porque a palavra fala, como amarás a Deus se você não ama o seu irmão? Se você não ama o seu irmão que você vê, como que você amará a Deus que você não vê? Então imagina que o primeiro e o segundo mandamento, eles são uma moeda e eles têm 2 lados. E um está 100% vinculado ao outro. Eu não posso dizer que eu tenho R$1 sem o outro lado da moeda, eu não posso dizer que eu tenho o cara sem ter a coroa e a coroa sem ter o cara, certo? Então eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o Brunão. Entende? E eu não vou amar o Brunão se eu não tiver o amor de Deus transbordando em mim. Então uma coisa retroalimenta a outra. O seu relacionamento com Deus fortalece o relacionamento com o próximo, então o relacionamento na vertical fortalece o relacionamento na horizontal, e o relacionamento na horizontal potencializa o relacionamento na vertical. E você vai crescendo. E você vai crescendo nesses dois paralelos aqui. Tanto que a palavra fala, se você for fazer uma oferta e se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, ou que alguma coisa aconteceu, para a oferta aqui no meio. Não adianta tentar estabelecer relacionamento comigo. Você para aqui comigo, deixa a oferta aqui, vai, se alinha com o teu irmão, depois que você se alinhar com o teu irmão, você volta. Ou seja, resolve na horizontal e depois acessa a vertical. Certo? High ou não high? Legal. E tem várias outras passagens. Então, se vocês perdoarem os pecados dos vossos irmãos, eu vos perdoarei. Ou seja, Deus te perdoa? Depende. Depende. Com a mesma vara que você medir, você será medido. Da mesma forma que você julgar, você será julgado. Qual que é o critério que você usa na horizontal? É o critério que Deus vai usar com você na vertical, de cima para baixo. Entende? Mas ao mesmo tempo, para você amar na horizontal, você precisa estar conectado com Deus. Na medida que você se conecta com Deus, e aí eu já vou falar quais são as conexões, mas na medida que você se conecta com Deus, você estabelece uma cultura de forma que você entende que não existe a possibilidade de você não estar conectado com os homens. Então tem momentos que eu não peco contra o Dodô porque eu me importo com ele? Tem. Mas tem momentos que eu não peco contra o Dodô porque eu me importo com Deus. E Deus regula o meu comportamento para com o Dodô. E está tudo bem. Enquanto eu estou crescendo em amor, Deus regula o meu comportamento para com o Dodô, baseado porque ele é minha referência. E Deus regula como o Dodô se comporta comigo, porque Deus é a referência dele. Mas, como Adão e Eva perdeu a referência, Abel e Caim pecou. Então eu preciso ter uma referência, o Dodô precisa ter uma referência. Enquanto isso a gente vai crescendo em amor um para com os outros. Então o relacionamento para com Deus depende de como você interage com as pessoas que estão aqui dentro. Mas o seu relacionamento com as pessoas aqui dentro também depende do relacionamento que no particular você está tendo com Deus. Fechado? Beleza, então são 2 lados de uma mesma moeda. Quando seu relacionamento na vertical se desalinha, logo na sequência da horizontal também. E Vitor, por que a gente está falando isso daqui? Porque isso aqui é networking, relacionamentos, amizade. É isso que vai fazer você prosperar nos negócios. Porque quem prospera, às vezes não sabe nem a fonte, mas é isso que está usando.